Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Hoje nós vamos continuar passeando por Salmos, né? Você já sabe como o Sim Diário funciona e nós temos aí 3 pedaços da Bíblia por dia, né? Nós estamos aqui no dia 126 e aqui nós temos um pedacinho de Juízes, um pedacinho do Novo Testamento, se eu não me engano Lucas, Mateus já foi. Então a gente tem Juízes, Lucas e Salmos. E assim a gente vai caminhando. Antigo, Novo, Salmos. Antigo, Novo, Salmos. Antigo, Novo, Salmos. Todos os dias a gente lê um pedacinho do Antigo, um pedacinho do Novo e Salmos. Essa Bíblia é sensacional. Se você ainda não tem, adquira. Tem várias capinhas, tá? Mas ela é maravilhosa. Você não fica uma leitura cansativa. É muito bom, eu super indico. E aí, esse foi o meu devocional do ano passado, 2025. Então, agora, em 2026... Deus é estrategista, né? Ele não faz nada, não dá ponto sem nó, ele não faz nada sem um propósito. E ele me levou a comprar essa Bíblia em 2024, isso eu já contei no primeiro vídeo nosso aqui, vai lá olhar, eu não sei onde é que eu vou colocar isso, não sei nem como é que coloca isso, mas vou tentar colocar. Se eu não conseguir colocar aqui na edição, você vai lá no primeiro vídeo do nosso canal, 1º de janeiro de 2026, que você vai entender todo esse contexto. Pois bem, no dia de hoje, dia 126, nós vamos ler Salmos novamente. Lemos ontem, leremos hoje. Temos aqui Juízes, temos Lucas, mas é aquilo, né? A gente vai seguindo a orientação do dono do canal, que obviamente não sou eu. E ele me direcionou a esse texto. É apenas um verso do Salmos 61 e eu quero ler contigo o verso 8 do Salmos 61, que diz o seguinte: e serei o poeta que cantará a tua glória, e que viverá o que canta todos os dias. Glória a Deus por esse salmo maravilhoso, por essa palavra, um salmo de Davi. E aqui ele está falando sobre como Deus o acolhe, como Deus o responde. Sempre oriento você, eu foco em pequenos trechos daquele capítulo, tá? Então você vai lá, né? Abre o capítulo, leia o capítulo na versão aí que você tiver e aí você vai tendo o entendimento, né? O Senhor, ele fala particularmente com cada um de nós, então tenha a prática de fazer isso. Eu falo um capítulo, leio um versículo, um verso, se for Salmos, mas você abre lá e lê na íntegra, né? Depois você vai fazendo as suas pesquisas, joga no Google para saber qual é o contexto histórico e assim você vai adquirindo conhecimento bíblico. É assim que se lê a Bíblia. Você taca no Google, você procura um livro que fale acerca daquele texto e você vai adquirindo conhecimento. Na verdade, no fim dessa conversa, a gente desenvolve o hábito de ter contato diário com a palavra. E esse é o objetivo do nosso canal, Sim Diário, nosso porque é meu, dele é seu, é de todos nós. E esse texto aqui, esse pequeno verso aqui do Salmo 61 me chamou a atenção, me atraiu, porque a gente sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo tão vacilão, e é uma das coisas que me chama muita atenção na Bíblia. Ela não omite nada da história de ninguém, ela conta mesmo os podres de geral, que é pra gente entender que os homens e mulheres contidos aqui na palavra não diferem em nada de você e de mim. São seres humanos também. Porém, eles têm a oportunidade em Deus de se tornarem pessoas relevantes, saem de irrelevantes para pessoas relevantes, né? De improváveis para pessoas prováveis no reino de Deus. E Deus, ele escolhe essas coisas meio loucas para confundir mesmo a sabedoria humana e terrena. Aqui Davi, a gente sabe que ele é um cara que erra, que peca, a Bíblia não esconde os seus vacilos, mas ele é um cara segundo o coração de Deus porque ele tem uma dependência, um relacionamento que poucos têm, que é um relacionamento de profundidade, de intimidade, que na verdade é o que Deus busca de nós. Ele quer esse relacionamento, é um Deus relacional, um Deus de troca. Então,
Ele quer ouvir e ele quer ser ouvido. Ele quer falar e ele quer que você fale. Essa é uma troca muito gostosa e eu fico até arrepiada de pensar e de falar sobre isso, porque de fato, quando nós nos permitimos, o Senhor, Ele fala, e Ele fala muito, Ele fala mais do que eu, que às vezes trago devocionais de 19 minutos, Ele fala o tempo inteiro, Ele fala na natureza, Ele fala num louvor que se ouve, numa pregação, Ele fala num objeto. Teve uma vez que Ele falou comigo quando eu abri um maracujá, e eu olhei aquele maracujá e falei, meu Deus, olha quanto maracujá, quanta semente de maracujá tem dentro, quanto maracujá daria se eu plantasse isso daqui. Caramba, ele nunca mais fez maracujá. Ele fez uma vez. E essas sementes aqui que foram menino, semente de eternidade dentro do maracujá, que eu já... Você tá entendendo? Isso é a proximidade ao relacionamento. O Davi é um cara que tem profundidade em relacionamento. E aqui ele está dizendo pro Senhor, ele está cantando ao Senhor, dizendo que ele será o poeta que cantará a sua glória. E o que ele quer dizer com isso daqui? Eu cantarei a sua glória. Ele está dizendo que ele não só... E aí depois ele completa. E que viverá o que canta todos os dias. Ele vai falar da bondade de Deus, ele vai cantar o que Deus tem feito na vida dele, mas ele vai testemunhar com a vida, com a própria vida dele. Ele não vai só viver de palavras, ele está aqui dizendo que ele vai cantar a glória de Deus, ele vai falar para todo mundo quem Deus é, o que Deus faz na vida dele, mas mais do que isso, ele vai trazer uma atitude, uma reação, uma postura, uma conduta que faça conexão com o que ele canta, né? Com o que ele declara. Uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida de adoração. Ele não vai só criar canções e poemas acerca disso. Davi está comprometido aqui a viver exatamente isso. E como é que a gente imita Davi nesse sentido? Esse devocional de hoje vai chegar para te falar sobre isso, sobre como a gente vai cantar a glória de Deus diariamente. Se a gente vive num tempo tão corrido, num tempo tão conturbado, eu costumo dizer que o poder de Deus ele se manifesta de diversas maneiras, mas a principal é através da nossa transformação. O poder transformador do Senhor, da pessoa olhar para você e falar, nossa, você fala agora diferente do que você falava. Você não faz mais isso, mas você fazia. Mas é que agora eu encontrei alguém que mudou a minha vida. E é isso que Davi está propondo a fazer, né? Comprometido a fazer. E nós hoje temos a oportunidade de aprender acerca disso, a viver uma vida de verdade, não como os fariseus, que o Senhor condena, né? A prática dos fariseus. Quer ver? E o texto que fala sobre isso, que eles são mentirosos, eles pregam algo que não vivem, está aqui em Mateus 23:3, que diz o seguinte: portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles eram exímios conhecedores das regras, das leis, né? Exímios estudantes ali, estudiosos do Antigo Testamento, Pentateuco, os caras sabiam tudo, mas eles não praticavam. Eles falavam para você fazer, mas eles não faziam. E aí o próprio Senhor Jesus condena isso. E aí também tem outro texto que está em Mateus, antes um pouquinho, Mateus 7:21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso a gente está falando sobre ação, sobre as palavras, sobre você, ao invés de falar, deixar que leiam através das suas atitudes, das suas reações, da sua conduta que foi transformada por esse Deus glorioso e que você decide a partir de então viver para a glória dele, que é o objetivo pelo qual fomos criados. Não sei se você sabe, mas eu vou te contar, está aqui em Isaías 43 e em duas partes do texto, inclusive, tá? Primeira parte do texto aqui, em Isaías 43, no versículo 7, diz o seguinte: a todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Ou seja, por que eu nasci? Para a glória. Depois, no versículo 21 do mesmo capítulo de Isaías 43, ele vai falar de novo sobre isso. Quer ver? Ao povo que formei para mim mesmo.
para me dar louvor perante o mundo. Olha aí o objetivo pelo qual você foi criado, para louvar a Deus através da sua vida, não só através das suas palavras, porque palavra o vento leva, o vento carrega. O que fica são as nossas atitudes. O que marca as pessoas não é o que a gente diz a elas. Ah, eu te amo. Mas o que adianta eu dizer que te amo se eu tenho atitudes que dizem o contrário? Mais vai valer o que eu faço do que o que eu falo. E bom é quando uma coisa combina com a outra. Tem mais texto aqui que o Senhor nos incentiva a essa prática. E está lá em 1 Coríntios 11:1, que é o nosso amigo Paulo falando sobre isso. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É o exemplo. E assim, nós, com uma postura íntegra e reta, é fácil? Não! Por quê? Porque somos seres humanos, porque temos debilidades e isso é natural, isso é normal. Mas hoje eu quero dizer para você que é perfeitamente possível, errando e acertando, e assim com o tempo a gente vai começar a acertar muito mais do que a errar. Por quê? Porque a nossa proximidade, o nosso relacionamento com o Senhor vai fazendo a gente parecer com Ele, pegando por osmose, né? Então hoje esse devocional chega para te falar exatamente isso. Assim como Davi se propôs a viver para a glória de Deus, a cantar a glória de Deus através da sua própria vida, se comprometendo a viver o que ele canta, nós somos convidados a isso também, a viver uma vida prática, uma fé em ação. Todas as nossas atitudes e reações vão revelar aquele a quem servimos, a quem decidimos obedecer. Foi para isso que esse devocional e essa palavra de Salmo 61:8 chegou até a gente no dia de hoje. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que viver a palavra é trabalhar para a eternidade, é focar não no hoje, não no agora, mas no que está diante de nós, trabalhando para alcançar aquilo que fomos alcançados, que é a salvação. Essa é a fé prática. Ela faz com que a gente mude a nossa conduta, ela muda os nossos pensamentos quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então, hoje você tem a oportunidade de mudar radicalmente o seu testemunho e de viver assim como Davi, para a glória de Deus. Também quero muito que você entenda, ou melhor, eu quero que você se lembre o que diz Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Revelando, e essa frase, esse texto de Tiago 1:22 revela a necessidade de colocar em prática aquilo que temos aprendido na palavra. E por último, mais ou menos importante, eu quero trazer para você uma frase que certa vez eu ouvi e já até comentei aqui em algum devocional porque ela marcou muito a minha vida, ela fez um cut ali, que a gente chama na edição de vídeo, um corte ali na minha vida. Ela marcou um antes e depois e eu passei a entender o que ela quis dizer. Hoje também ela se aplica perfeitamente a esse devocional que diz o seguinte: viva Cristo, se for preciso, pregue. Essa frase, ela vai falar sobre nossas atitudes e reações muito mais do que o que a gente fala. Então hoje, mais uma vez, uma oportunidade de você fazer diferente, tratar as pessoas diferente, tratar a si mesmo diferente, olhar para a palavra como um verdadeiro manual de vida e cumprir com obediência tudo que está escrito aqui, porque assim você não vai precisar nem falar, a sua vida vai revelar a glória de Deus. Pai, muito obrigada por essa palavra, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de respirar, Senhor, de meditar na Tua palavra, de aprender acerca de quem Tu és e do objetivo que o Senhor nos criou, que é para a glória do Teu nome. Ensina-nos a viver assim, com atitudes e reações que condizem com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós incentivamos, Pai, em nome de Jesus. Nossa diferença do mundo é essa, são as atitudes pautadas na Tua palavra, na obediência àquilo que o Senhor determina. Muito obrigado por essa oportunidade de revelar a Tua glória, Senhor, nessa terra, de revelar a Tua luz e acender os caminhos pelos quais percorremos nesse mundo de trevas. Em nome de Jesus, faz de nós sal e luz, para que nós possamos ser a diferença
nós possamos ser a Bíblia que o mundo não lê. Em nome de Jesus. Cuida de nós nesse dia, nos faça companhia, nos livra e nos protege. Guarda a nossa casa, filhos e filhas, esposos e esposas e livra-nos do mal. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. E se esse vídeo falou com você, compartilhe. Fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau!